Olá, Noite. boa noite, Quero te pessoal. agradecer pela sua disponibilidade desde o início, desde quando a gente começou a conversar umas 2 semanas atrás sobre essa live, né? Então, Uhum. antes de mais nada, é gratidão, tá? Antes de você começar a se apresentar, porque é uma coisa que eu vou te pedir para fazer, eu vou ler um poema, na verdade, um trecho de um poema do Carlos Drummond, que fala um pouco sobre essa temática que a gente vai tratar hoje. Uhum. Minas Gerais, minerais, mina de Minas, de mais, de menos, minas exploradas, do duplo, do múltiplo, sem sentido, minas esgotadas, a suor e ais, minas de mil e uma noites presas, do fisco, do fasto, da farra, do fim. Bom, Carlos Drummond sempre traz, né, quando quem lê Carlos Drummond sabe que ele tem Minas muito nas suas escritas, né? E aí eu fiquei pensando em quem lê antes da nossa live, e só podia ser ele. Paty, queria que você se apresentasse para a gente. Que mulher Tá, não maravilhosa que pod... é essa? Um pouquinho da sua trajetória. Obrigada. Primeiro, obrigada, né, pelo convite. Eu acho que as conversas antes dessa live aqui diminuíram um pouco a tensão também, né? Eu sempre fico muito nervosa nesses momentos, mas como eu falei hoje, né, uma vez que a gente abre a boca, a gente não quer mais parar de falar e principalmente em momentos como esse, né? Que não seja o fim da nossa luta, pelo contrário, né? E você trazendo o Carlos Drummond de Andrade aí para a gente iniciar essa live, acho que é importante, é significativo para a gente ver que Minas, né? Não é só, não são só tragédias, pelo contrário, é uma história de muita luta. E eu acho que é importante aqui a gente ter essa noite para reavivar isso tudo, né? Com Destacar certeza. essa nossa história. Bom, eu sou Patrícia, eu sou professora da rede estadual aqui. Eu sou de Mariana, mas eu trabalho em Antônio Pereira, que é um distrito de Ouro Preto, né? Na verdade, assim, fica mais fácil de chegar a Antônio Pereira por Mariana. Então, as atividades, né, dos moradores de lá acabam que sendo mais próximas daqui mesmo, né? Sou militante do PSTU e construo também o movimento Mulheres em Luta, né? Uhum. Então, são várias vertentes aí, são vários momentos de luta e que estão, inclusive, atravessados, né, pelo processo aí da mineração enquanto um processo de exploração, né? Seja pelos recursos que não chegam para a educação, mas seja também pela vida dos trabalhadores, dos moradores de uma comunidade que está marcada pelo medo crescente ali para uma barragem que Uhum. é, deixa, né, aumenta o medo, né, e adoece a população ali cada vez mais. Assim, quando a Nayara me falou de você, aproveitar para dar um beijo para a Nayara, ela está aqui já. Eu vi. Nay, obrigada pela indicação, não poderia ser a melhor, assim. Quando a Nayara me falou de você, e aí a gente foi conversando, aí falou, não, eu sou de Mariana. E aí, a gente, enquanto mulheres trabalhadoras de duas cidades históricas mineradoras, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção foi exatamente essas similaridades, né? Das realidades das duas cidades, dessa questão de sempre ter uma comunidade periférica, como você disse, porta de mina, né? Uhum. São extremamente exploradas, esquecidas e que ficam praticamente à mercê dessas grandes corporações. Para começar a nossa discussão, nossa conversa, nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do governo federal tornar a atividade mineradora essencial logo no início do isolamento devido à pandemia por Covid-19. Sim.
Eu acho que é importante a gente começar por isso, né? A gente tinha até falado hoje mais cedo, até para a gente ver quais que são as esferas todas que estão envolvidas Uhum. nessa dependência, né? De manter a dependência das cidades mineradoras apenas por esse processo, né? De exploração dessa economia, né? A gente entrou em isolamento social no dia 18 e no dia 28 de março foi Uhum. decretado a portaria, né, 135, via eletrônica, assinatura eletrônica do ministro das Minas e Energias, e depois houve um decreto de Bolsonaro que fez com que tornou a mineração, né, que incluiu a mineração como um serviço essencial nesse período de pandemia, né? A discussão que a gente faz é o que são serviços essenciais, o que não poderia parar nesse período de isolamento em que todos precisariam de estar em casa para cuidar das suas famílias, para cuidar da sua saúde, né, com garantia de emprego, né, Uhum. e na contramão de toda dessa discussão, vem uma portaria, vem um decreto para colocar a mineração como um serviço essencial, né? E nesse embalo aí vem o silêncio dos governos estaduais, né? Na verdade, nem um silêncio, né? Na verdade, é um apoio dessa posição, né? Sim. Desse decreto. Não existe crítica nenhuma, né? Existe não só uma omissão, mas uma conivência Uma disso, né? conivência. Isso. E pelas prefeituras a gente vê a mesma coisa, né? Não se vê falar. Aqui em Mariana, por exemplo, na primeira pergunta sobre o fato de a mineração não ter parado, o prefeito aqui, na verdade, colocou como uma necessidade, né, uma condição, né, do emprego para os trabalhadores, a continuidade das atividades da mineração no período de pandemia, né? E a gente sabe que não é isso, né? Por todo o lucro que a Vale tem batido recordes, né? Não só a Vale, mas a CSN aí também, né? Elas poderiam manter, né, paralisadas as atividades, garantindo emprego, garantindo salários, benefícios, e não só dos trabalhadores diretos, mas também dos trabalhadores terceirizados, né? Uhum. A gente sabe que isso não acontece porque, como Paulo Guedes bem falou, né, eles governam, eles vão garantir que as empresas grandes elas continuem funcionando, que elas sobrevivam, né, nesse pós-pandemia. E assim, o que mais me chocou quando veio à tona a questão dos casos de Covid-19, né, nas mineradoras, é que assim, você concentra dentro do site pessoas de várias cidades, né? Então, assim, por exemplo, na CSN mesmo, na Casa de Pedra, quanto na mina fábrica na Vale, que são as minas, né, de Vale e CSN próximas de Congonhas, Uhum. as maiores ali os sites, eles têm pessoas de Mariana, Ouro Preto, Lafayette, Jeceaba, é, Ouro Branco. São várias cidades da região ali, né, que tem esses dois polos, para que esses trabalhadores, né, da onde eles tiram o seu sustento, e concentram pessoas de várias cidades, pessoas com vários hábitos. Além disso, além de concentrar essas pessoas num lugar só, essas pessoas elas vão se concentrar nos refeitórios, nos alojamentos, nos vestiários, no próprio posto de trabalho. Algumas pessoas elas vão migrar de um site para o outro. Porque muitas pessoas têm trabalhos que não são fixos, não é um posto fixo. Então, hoje eles estão numa fábrica, hoje eles estão numa mina, amanhã eles estão na indústria de uma outra mina. Então, assim, a potencialidade de contaminação por Covid-19 dentro dessa estrutura de trabalho, dessa dinâmica de trabalho, é muito intensa, né? Sim, isso sem E, dúvida. e Sem aí, dúvida, essa né? E eu acho que um agora. problema que eu acho que é até nessa sua fala aí, que eu acho que é importante de destacar, que é tudo tão amarrado, né, na política genocida dos governos, mas aí mais fortemente das empresas, que até isso é um elemento de divisão da própria classe. Em que Uhum. sentido? Porque, veja, existe uma discussão de quem são os forasteiros das empresas, né? De quem que vem de fora, né? E quem que são essas pessoas, porque não é isso. A discussão não pode ser essa, mas diante dessa situação, né, é posto,
né, posto para os trabalhadores entenderem. Não, quem está trazendo vírus quem tá trazendo vírus é quem está vindo de fora. A população começa a ver isso também. Mas está errado isso, né? Porque é um direito de trabalho, tanto para quem mora na cidade, mas também para quem vem das outras cidades. Né? E aí isso também motiva, né, essa divisão, né, para que a própria classe ela não se mova contra quem de fato está matando, né, quem está Sim. fomentando essa morte, né, Não, mas que é a empresa. quando eu aponto as pessoas de várias cidades, não é uma questão de quem está levando, mas a Sim. partir do momento em que você tem a indústria como epicentro, né? A partir do momento que a indústria se torna um epicentro, ela se torna a atividade que ela obriga, toda a movimentação que esses funcionários são obrigados a ter, faz com que essa contaminação possa se espalhar. Mas não nos funcionários enquanto alguém que leva a doença para a indústria, mas a indústria enquanto epicentro e esses funcionários que saem de lá contaminados. Não, sem dúvida, não discordo. Eu só acrescento esse elemento porque eu acho que é Sim, importante de falar. verdade. Porque existe um medo dos próprios trabalhadores que estão ali e eles percebem, né, o tanto que é insuficiente, né, são insuficientes as medidas que as empresas estão utilizando. Né? Uhum. Então, para falar que estão de acordo com a OMS, né, que estão de acordo com o Ministério da Saúde, mas a gente sabe que não, porque a todo momento né, eles transitam, não só naquela área, mas eles chegam nas cidades e transitam ali também. Chegam nas suas casas com pessoas que estavam necessariamente em isolamento social, mas Sim. isso se rompe justamente porque uma empresa desse porte, ela não consegue, ela não quer, né? Ela opta por continuar explorando, né? Por continuar a sua atividade num período que não precisaria, né? E é E muito daqui a comum. pouco ela tá batendo mais recorde de lucro ainda. Exato, é muito comum isso que eu ia falar agora, assim. As empresas usarem um discurso de vou demitir os funcionários, de não podemos ficar parados quando a gente tem uma produção que trabalha pelo excedente, né? Uhum. Essas empresas elas não estão produzindo e vendendo o que já está vendido. Não, existe um excedente, existe uma produção em estoque. Sim, sim. Mais cedo a gente estava falando até sobre o lucro dessas empresas, né, Paty? Você consegue falar um Uhum. pouquinho mais sobre isso com a gente? Assim? Sim, eu até tentei buscar os dados mais atualizados aqui, mas os últimos que a gente tem é que da CSN de 2019 foi 2,25 bilhões de reais. Então, o lucro, isso daí a Uhum. CSN teve de lucro num ano, só isso. Né? A Vale, nesse primeiro semestre, ela teve quase 1 bilhão em primeiro semestre, em 6 meses, ela teve quase 1 bilhão. E apesar de Brumadinho, né? Uhum. Porque ela não pagou o que precisava de pagar para os atingidos, né? Apesar de Brumadinho, apesar de diminuir o pessoal nesse período de pandemia, ela conseguiu ainda quase 1 bilhão de reais de lucro. Né? E como se não bastasse isso, ela aumenta quase 50% o repasse para a diretoria. Né, que era de cerca de 50 milhões, ela aumenta para 175 milhões de reais, que é um repasse destinado para a própria diretoria. Né? Então, assim, dinheiro está rolando. Né? Possibilidade de parar, ela tem. Né? E não só parar, mas manter os trabalhadores em casa com salário, né? Fazer os repasses dos impostos que ela está se negando a fazer, né? Não só ela, né? Mas existe uma discussão das atividades minerárias, né? Em Minas, mas de fazer os repasses que seriam necessários para manter essas cidades nesse período de isolamento, né? Ela Uhum. poderia fazer, inclusive, isso. Mas ela se nega, né? A parar, porque agora está dentro da lei, porque o governo permitiu, né? E continua fazendo essa exploração, continua disseminando o vírus, né? Uhum. No momento. E aqui em Mariana, por exemplo, hoje a gente chegou a 460 infectados. A prefeitura daqui, e eu acho que é uma informação importante, né? Nas primeiras vezes que começou a testagem rápida pela Vale, Uhum. pelas mineradoras, Vale, Renova, Samarco,
ela nomeou, né? Esses números são referentes aos trabalhadores das mineradoras. Depois, de alguma forma, mudou. Não existe mais. Agora é de empresas privadas, né? Agora, não existe nem essa distinção mais. A gente só consegue perceber que foram 5 pela Fundeb, Aham. Funed, e o restante todo por testagem rápida. Então, assim, já não tem nenhuma discriminação do que é válido, do que são os infectados pelas mineradoras e do que é o restante da cidade, né? É justamente para não fazer o impacto. Hoje, Congonhas fecha. Aqui, hoje aumentou o número Uhum. de óbito, né? Um trabalhador de 36 anos faleceu hoje. E Congonhas tem 43 infectados com um óbito, né? Uhum. Óbvio. Foi difícil de encontrar os dados, inclusive, de Congonhas. Você falando de O, Itabira também. Oi? a gente tem esses dados disponíveis nos sites, mas assim, não existe também nenhum link em relação às atividades ou Uhum, qual o local de uma possível contaminação. Não existe esse esclarecimento em sim. relação a. E como acho que é importante também, né, Itabira, que houve, né, foi a primeira cidade aqui de Minas que começou de fato a ter esse alerta maior para a questão da. Aqui a gente fazia denúncias, né? Mas lá começou a ter números mais evidentes, né? Uhum. Que foi 500. Hoje tem 528 infectados e uma pessoa que morreu lá. E em Ouro Preto, 95. Esse número é muito baixo, né? Em Ouro Preto tem 95 infectados e dois óbitos. Todos esses daí, eu acho que é importante a gente lembrar. Isso daí já foi até apresentado, né? Existe um caso de subnotificação Muito absurda, né? forte. Então, a gente pode considerar isso daí, os casos muito, muito mais altos, os números muito mais altos do que esse daqui, né? E por isso que quando a gente fala, né, da necessidade de pensar esse novo modelo de mineração, agora fica muito mais evidente, né? Que o MML ele constrói a Central Sindical e Popular, né, CSP com luta, junto com o Metabase Inconfidentes, que atua Uhum. aí em Congonhas, né, atua aqui também nas bases de Timbopeba, e a gente faz essa discussão muito forte, porque no momento de pandemia fica muito mais evidente para que tem servido a mineração. Não é para salvar a vida dos trabalhadores, não é para empregar, porque o número de desempregado continua do mesmo jeito, e na verdade vai aumentar, né? E o que a gente vê está servindo só para aquela turma que está lá em Nova York, para essa turma da diretoria que vai repartir 175 milhões de reais, mas para os trabalhadores nada, né? Isso, é isso. É o que a gente estava falando mais cedo do lucro acima da vida, né? E isso não só diante da produção, mas é, no exemplo que a gente teve dos rompimentos das barragens, não só das barragens que se romperam, mas também das comunidades que estão sob a iminência de um rompimento, né? Sim. É, não existe uma tratativa em aberto com essas famílias. Os profissionais que são incumbidos pelas empresas em tratar essas questões são sempre de portas fechadas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. De novo, né? O pessoal existe, né, um aproveitamento, né? As mineradoras, né, as grandes empresas, assim como os governos, eles aproveitam desse período de pandemia para aprofundar ainda mais os ataques à classe trabalhadora, às populações pobres, né? Eles aproveitam dessa situação. Né? Então a gente vê isso. Governo federal, na primeira semana, já discutindo novamente a carteira verde e amarela, né? Que é um aprofundamento à Sim, reforma trabalhista. Zema aplicando uma EAD aí, que a gente sabe que é só mais um passo para a privatização da educação. E na questão dos atingidos, mais especificamente, mas na questão das barragens, de modo geral, que isso daí afeta, inclusive, a vida dos trabalhadores que estão lá nas minas, né? A Vale, ela se nega a dar mais informações, né? Informações que poderiam ser importantes para os moradores, para os trabalhadores que estão ali se arriscando, mas surpreendentemente,
a gente vê o nível da barragem sendo elevado, de 1 para 2, então já começa, né, uma população que vive com o medo, né, é retirada das casas às pressas, né, com uma pressão gigante da empresa de essas famílias procurarem moradias em outros lugares. E aí, veja, a negociação que poderia ser mediada, né, de forma coletiva, já começa a ter um caráter mais individual, e isso, uma política da Vale mesmo, para que ela não precise de pagar. Hoje eu estava te falando, né? A gente ficou sabendo isso na última reunião com o Ministério Público, então isso antes do isolamento social, havia famílias que recebiam como compensação inicial para mudar, para sair dessas AS, né, que são as zonas de risco, né? Havia famílias que recebiam um aluguel da casa, R$ 400, gás, né? E outras famílias que recebiam R$ 5.000, cartão alimentação, gás e o aluguel. Então, a gente já começa a perceber isso daí sendo como uma política mesmo de dividir os atingidos, né, para conseguir, para não pagar o suficiente, para não pagar o que deveria ser pago, e pior, né, para fazer uma diferenciação ainda, que tem a ver com... lá é muito claro, né, no Pereira, né? O Pereira é um distrito, né, mas existem vários bairros. Um dos bairros do Pereira é o residencial Antônio Pereira, que é conhecido como Vila Samarco. E isso daí foi uma divisão que a própria Samarco fez para que o pessoal de lá não tivesse contato com os moradores do restante do distrito, e que hoje a empresa Vale ela continua usando dessa divisão, né, para desmobilizar, né, num processo de luta, mas também para não pagar o suficiente para discriminar os moradores de um e de outro lugar, né? Então, claramente, quem recebe muito menos e quem sofre com muito mais pressão, né, são os moradores do Pereira, né? Do restante, né, daqueles que não são do bairro Vila Samarco. Para o pessoal que é de Congonhas, para ficar mais fácil entender o que é o Pereira, é mais ou menos o bairro Pires, assim, a localização. Fica bem no caminho, né, da mina, então o Pires ele fica entre a saída de Congonhas e a mina fábrica. É um bairro que sofre com todos os efeitos, assim, da poeira, o alto tráfego de caminhões e carretas ali, a ausência de uma passarela. E o curioso é que o bairro fica de um lado, a escola do fundamental fica só do outro lado, então essas mães têm que arriscar com os filhos atravessando essas avenidas todos os dias. Então, assim, como que esses bairros tendem a pegar o ônus, né? Enquanto o bônus vai para outras áreas e outros destinos, né? Sim, sim. E a gente faz uma discussão sobre isso mesmo, né? Este ano a Vale, a gente ficou sabendo que já destinou para Ouro Preto 8 milhões de reais. Não chegou nada lá. Na verdade, semana passada, a Samarco foi fazer uma doação de máscaras, né? Que se você coloca na luz, assim, você consegue ver tudinho lá, porque é de tão fininho que é o pano, né? E para além disso, né, existe uma barreira sanitária lá num ponto que o pessoal nem acessa. Né? Então, tenta, né, fazer políticas, né, para nem inglês ver, né, porque não aparece, não são suficientes, né? E para as prefeituras que recebem esses repasses, tá tudo bem, porque para eles está de boa ainda, né? Para eles continua tranquilo, né? Em momentos de eleição, eles já aparecem lá nessas comunidades e fazem várias promessas, né? E esses lugares, né? Tô vendo a companheira falando, a Poliana falando ali, tem se mantido muito também, muito fortemente, pela solidariedade de classe. Né? As campanhas de solidariedade de classe, a gente fez ontem, inclusive, uma parte da doação, elas têm mostrado a nossa força, né, nessa necessidade de a gente fazer por nós mesmos. Mas ela precisa de avançar.
Porque ao mesmo tempo que a gente fala pelo novo modelo de mineração, ao mesmo tempo que fica muito evidente que parte de nós, trabalhadores, né, e pequenos comerciantes também, nos unirmos para ajudar os nossos, né, a gente precisa de ver assim, olha, esses governos, eles não estão servindo. Esses acionistas, eles não estão servindo para a gente precisa não só tomar a mineração, mas a gente precisa de começar a pensar o que é uma outra sociedade, Sim. né? E a gente, no caso, defende uma sociedade socialista. Alguns comentários que o pessoal fez. Primeiro, a Linda, não vou saber falar o seu nome, o nome todo de usuário, mas Linda Fernandes pediu para você mandar um abraço para o pessoal da Mecânica. A Poliana e o Túlio fizeram apontamentos muito importantes, que é o seguinte, a Poliana disse, fazem doações, mas cortam salários, né? Que é o que aconteceu na siderurgia, aqui com a siderurgia, igual ao teletrabalho dos EMAs, só para dizer que fez, né? Uhum. Então, assim, também a ação do governo federal, que decreta uma medida provisória onde é possível diminuir cargas de trabalho e o salário proporcionalmente, e também suspender contratos de trabalho, né? Sim. Então, assim, como que é contraditório essas medidas onde, de novo, né, as ações assistencialistas são fotografadas, mas aquelas ações que, de fato, cortam desse trabalhador condições básicas de se manter, essas são mantidas sem o menor pudor. Essas são, né? Sim, e isso daí é uma política, né? Porque existe um elemento de propaganda também, existe uma disputa ideológica ali que eles sabem que se a classe trabalhadora começar a perceber que o poder é dela, né? Que a produção só se faz a partir dela, aí eles estão perdidos, né? Então existe uma disputa muito grande nisso. E aí quando a gente lembra, né, do que é a política de Bolsonaro, né? O que significa lá em João Monlevade, eu esqueci o nome da siderurgia. Aperam? Se eu não estiver enganada, né? É tudo isso também. A cidade, ela acaba que virando dependente também dessas grandes empresas, porque os governos que passam por esses lugares, né, com a ajuda de legislações que são assinadas pelos governos estaduais e federais, ArcelorMittal, isso. Existe também uma política para manter, né, essa dependência dessas minerações, desse tipo de empresa, né, desse processo. Né? E aí, quando a gente vê a Vale, por exemplo, tem o Voluntários Vale. Né? E olha, os trabalhadores, é isso, a solidariedade de classe está em todo lugar. A gente percebe isso nas nossas campanhas, né? Isso daí é muito bom de a gente ver, isso daí dá um orgulho dos nossos irmãos, né, de classe. Né? O tanto que a gente quer o bem dos nossos irmãos e o tanto que a gente consegue tirar do nosso pouco ganho para ajudar, né? E aí a Vale, ela usa dessa necessidade, dessa vontade de ajudar dos trabalhadores e forma um grupo que fica muito preso ao logo de uma empresa que mata, né? E aí, veja, poderia ter uma campanha muito mais ampla da própria classe, né? E aí ela começa a fechar. Né? Se a gente for ficar. Tem algumas histórias, por exemplo, ontem eu estava ouvindo uma, de um grupo de trabalhadores que ao final do turno deles, eles saíam para fazer doação, e aí depois a Vale começou pelos supervisores, né, a minar esse movimento para que eles não fizessem isso, porque senão, olha só, começa a mover outras discussões dentro da empresa. Né? Não pode ser por ele só. Não pode ser, tem que ser por não ela, pode né? ser Tem que ser pelo nome dela. Né? A autonomia, ela ameaça, né? Sim, isso. Sim. E é isso, né? Quando a gente fala dessa discussão da organização da classe, né? É isso. A gente tem um poder que é muito grande, né? Basta a gente começar, de fato, a se organizar e que as direções elas sejam consequentes nisso, né? Infelizmente, Sim. A gente tem muita direção que engana, né? E que trai a nossa classe, né? Nesse momento. Paty, eu morei em Mariana um tempo, trabalhei na Samarco, né? Sou nascida e criada em Congonhas, são duas cidades históricas, né? Uma coisa que eu percebo nessas duas cidades históricas
tanto Mariana como a primeira capital do país, né? E Congonhas, que apesar de não ter uma área preservada muito extensa, ela abriga uma das principais obras do mestre Aleijadinho, né? E como que o setor de turismo nessas duas cidades ficam totalmente secundarizados em detrimento da mineração, assim. Como que a mineração, ela engole até o que as duas cidades têm de maior potencial, que é justamente o comércio local, né, que a gente vai pontuar daqui a pouco a gente entra nessa questão, mas também o comércio turístico. Como que esses anos têm pouco investimento e sofrem até uma ação direta. Congonhas, por exemplo, a gente tem todo um acervo arquitetônico a céu aberto, na verdade é um museu a céu aberto que a gente tem ali, que é um patrimônio mundial da humanidade, que sofre diretamente as ações de uma chuva ácida e de uma poluição atmosférica que é fruto dessa atividade mineradora. Então, assim, aos olhos vistos, nós estamos vendo o nosso patrimônio artístico-cultural sendo degradado por ações. E não só nos profetas nos elementos em si, mas da própria serra que a gente vê sendo corroída ao redor da cidade, né? E é uma serra que servia, na verdade, como uma moldura. Ela fazia, um conjunto que conversava com esse patrimônio natural. E a olhos vistos, a gente está vendo tudo isso ser comido numa velocidade arrasadora que não vai garantir para essa mesma população trabalho e renda daqui a algumas décadas. Sim, isso sem contar a memória, né, do lugar, né? Sem contar a memória. Mas é isso, né? A gente, Mariana, como primeira capital, eu fico sempre zoando isso, né? Porque nós somos a primeira capital de Minas, a primeira cidade planejada, né? A primeira a ser bispado. Mas, brincadeiras à parte, isso daí é uma realidade, a gente tem que lembrar os recursos que não são repassados para preservar as memórias desses lugares. E olha, essas cidades, elas crescem, né, num período de também exploração mineral, né, que era o período do ouro, né? E aí existe um apagamento da memória também daquele povo que ajudou a crescer, a estimular, né, o crescimento desse lugar, né, que esteve muito ativo nesse lugar. E aí a Linda colocou aí de novo, né? Gente, eu não consigo não ler, tá? Eu acho que eu vou me perdendo nessas fotos. Mas é muito isso mesmo. Quando a gente fala da dificuldade que tem de o turismo crescer em cidades que são dependentes da mineração, nesse caso, né? Dependentes da indústria grande, né? Das grandes empresas, existe um apagamento da história do lugar. E aí, como a gente estava falando hoje mais cedo também, existe também uma dificuldade das populações mais afastadas do centro de se sentirem pertencentes a esse lugar, né? Porque existe uma necessidade. Aí, quando você vai falar, por exemplo, para um menino que começou a participar de uma batalha de rap no centro, no Jardim de Mariana, e aí, quando começa a ter um movimento de interação entre estudantes da universidade, entre jovens negros dos bairros mais periféricos aqui da cidade, aí o prefeito fecha o jardim para uma reforma que foi passando por cima do IPHAN, que está sendo desmantelado por esse governo, inclusive, né? A gente percebe que existe também um projeto. Essa parte aqui da cidade, essa parte central aqui, sendo patrimônio ou não, a gente não quer essa gente aqui frequentando esse lugar. Então, o direito à memória está negado, o direito à cidade está negado, e a gente vê que isso tudo tem a ver com a dificuldade de pensar em diversidade econômica, né? Existe uma dificuldade de os próprios governos municipais pensarem também em políticas que vão abranger o restante da cidade.
né? Porque Sim. aí, para quem, da mesma forma como Bolsonaro, os governos federais governam para as grandes burguesias, os governos municipais, eles governam para suas pequenas elites ali, para as suas Sim. elites municipais. E para essas elites brancas, é inadmissível ver esses meninos negros da juventude ocupando o jardim, veja bem, o jardim, É ocupando isso. para uma batalha de rap. Né? Em Então, Congonhas, vai tirando isso, é isso, né? A gente vai vendo isso, né? A gente em vê Congonhas isso tem um muito movimento fortemente. muito de jogar qualquer manifestação dessa cultura periférica, dessa cultura negra urbana, é, ou ela fica muito fechada nas próprias periferias, ou então são permitidas em locais onde apenas essa mesma população vai ter acesso, sabe? Uhum. Então, assim, quando a gente pega o centro histórico da cidade, é um centro em que essa população ela não está, a não ser quando tem as grandes festas na cidade, assim. Mesmo assim, você percebe que é uma movimentação à parte, sabe? E vigiada também. Uhum. É uma manifestação altamente vigiada pela polícia. Assim. Então, eu acho muito, muito difícil, assim, quando as pessoas que estão e que têm esse ambiente como algo corriqueiro, julgam essas pessoas como pessoas aculturadas. Primeiro, que não consideram que o que eles produzem é A cultura. cultura, né? Isso é extremamente grave. Quando você não entende que a população periférica ela não serve só para o trabalho, ela produz cultura e é uma cultura autônoma, né? E, por exemplo, o Museu de Congonhas, eu trabalhei no museu um tempo, pelo IFAM, e existe um movimento de levar as escolas públicas para dentro do museu, o que eu acho muito importante, porque Uhum. essas crianças elas têm o primeiro contato com a história da cidade ali, né? Mas o ideal seria que a gente tivesse programas e projetos de uma educação continuada, sabe? Porque não adianta eu entrar na minha fase de adolescente e ao entrar nesses espaços, eu não ser bem recebido. Sim. Porque, assim, o valor do ingresso, a entrada, ela é acessível, super acessível. Mas essa recepção, sabe? De que forma que esses jovens se sentem à vontade para estar nesses lugares e que tipo de atração vai conversar com a realidade desses jovens também, Sim, né? e tudo isso, né, não acontece, não é por má vontade dos trabalhadores desses espaços, né? É porque não Uhum. tem recurso, né? Eu estava falando, né? Existe um desmantelamento do IFAM, né? A gente aqui acompanhando essa reforma, né, do jardim, o que que foi? O IFAM daqui não aprovou essa reforma, passou para o responsável em Belo Horizonte, que responde por uma área enorme. E aí passou com ressalvas, mas mas a turma da prefeitura, né, a turma da Renova, não vai ligar para essas ressalvas, né? Vai Uhum. pegar a parte que cabe para eles, aprovou. Né? Então, existe toda uma dificuldade de apresentar recursos para o setor do turismo, para o setor da educação patrimonial, para o setor da identidade, né? que poderia ajudar nessa formação dessa identidade do local, né? Que uma das partes é essa, né? Porque não tem recurso. Né? E aí fica difícil de pensar políticas mesmo. Né? Mas eu acho que no caso de Congonhas em específico, o recurso ele existe. Existem obras, né, as obras do PAC, obras financiadas pelo BNDES, que vem o próprio museu, né, é uma obra maravilhosa. O museu ele é uma referência, sabe? Assim, e os Uhum. profissionais são dos melhores também. E agora a gente está construindo um teatro municipal logo atrás da Romaria, o cinema está sendo reformado. Eu acho que o que pode um dificultor é uma visão elitista da gestão também, sabe? Sim. E tem uma dificuldade de ver nessa periferia um potencial de compartilhamento de saberes. Eu acho que existe Uhum. uma visão bem elitizada, assim. No caso específico, né,
de Congonhas. E tudo isso junto com uma atividade mineradora que engole todas as outras atividades que estão ali na cidade. O Felipe BH 2022, falou o seguinte: o exemplo de descaso com o patrimônio histórico da cidade é o abandono do sítio arqueológico do Morro do Gol. Se houve uma política para o turismo, o sítio poderia gerar renda para a comunidade. Sim, e aí é o que eu ia falar, assim, normalmente esse recurso ele é aplicado na parte central das cidades, porque aqui em Mariana tem um monte de distrito histórico, né, que tem história também, que não tem isso fortalecido, né, de alguma forma, e aí eu acho que, de novo, é importante a gente fazer esse destaque, né, a própria comunidade se organiza para manter essas tradições, para manter essas memórias, né, e passar para quem for ali visitar, porque se dependesse do poder público não teria, né, mas não existe recurso, ou se existe, né, não, eu não acho que seja o suficiente, porque não são, porque senão a gente teria muito mais pessoal para pensar política, teria muito mais gente para ir nas escolas, teria muito mais espaços, né, para diversificação, né, dessas atividades culturais, né, teria, né, e a gente sabe que não, mas ao mesmo tempo a gente vê as comunidades tentando fazer esse resgate. Lá no Pereira é a mesma coisa, sabe? Existe uma dificuldade, inclusive, do próprio pessoal de se reconhecer morador de Ouro Preto, né? Ou por todo o histórico, ou porque existe uma desestrutura do distrito, né, que façam que eles também neguem o próprio espaço. Né? No começo do ano eu estava fazendo um trabalho com os meus alunos sobre isso, né? De perceber o que é ser morador de Ouro Preto. A gente é morador do Pereira. Eles, não, mas também, né? Mas então o que é ser morador do Pereira? Ah, é ruim demais, negócio, esse lugar aqui é feio, né? Mas por que é feio? Por que não vem recurso para cá? Né? É importante eles perceberem isso, né? Então, assim, se tivesse muito mais política, se a mineração fosse de uma forma que, aí quando a gente fala da discussão de um novo modelo de mineração, é que os trabalhadores que estão lá nessas minas, eles organizem os recursos, né, para destinar em debate com as comunidades, para que eles possam entender e fazer projetos, né, para a própria comunidade. Né? Como que esse recurso vai ser destinado? Numa situação de pandemia, por exemplo. Não poderia construir um hospital, né, como a gente viu lá na China? Né? Não poderia distribuir máscaras mesmo. Esses lugares já não poderiam estar com uma infraestrutura muito melhor se não fosse organizada por eles mesmos. Mas não pode ser só isso, né? Precisa de avançar. Né? Eu acho que a primeira etapa é essa. Os trabalhadores eles precisam, porque quando parou, a burguesia ficou doida. Né? A burguesia ela não quer que pare, não, nunca, porque ela não quer perder nenhuma fatia desse bolo. E aí, quando ela começa a incidir para que os trabalhadores tenham medo, quando ela começa a usar da repressão, é porque a gente percebe que a gente está colocando medo de novo. Né? E aí a gente precisa de impulsionar isso. Né? Essas mobilizações que aconteceram lá nos Estados Unidos, mas que têm acontecido aqui no Brasil desde o princípio, né? Paraisópolis, Rio de Janeiro, São Paulo capital, né? Tem várias cidades, Belo Horizonte, né? Várias cidades que estão acontecendo mobilizações de rua, mas já existem muitas movimentações, né? O próprio sindicato, a gente do MML, nós fizemos notas para fazer denúncia, né? Essas notas foram encaminhadas para a justiça, para que ela identifique, né, que não existe condição para que os trabalhadores fiquem nesse trabalho, nesse período, e que existe condição suficiente para que a Vale continue pagando os salários, os benefícios e mantendo esses trabalhadores empregados. Né? Todos os documentos que a gente fala tem a ver com isso. Né? Porque e assim, não só... Pode terminar. Tá? E as comunidades, elas sabem disso, né? Todas as vezes, todas as movimentações que a gente fala, não é o fim da mineração. Não é isso que a gente está falando. E as próprias comunidades, elas entendem isso. Né? Os moradores, eles falam, a gente quer uma mineração que seja
para vir recurso, para que mantenha recursos, para que mantenha a nossa vida, que a gente não quer só o ônus, a gente não quer só comer poeira, né? A gente Uhum. quer uma mineração que seja responsável, suficiente pela vida que está aqui no entorno, né? Não Então, só pela assim, do trabalho, como a forma como essas atividades também afetam diretamente a saúde desses trabalhadores, né? Foi sim, o que a sim. Regiane comentou aqui, que eu não podia deixar passar. Uhum. Em relação até essa manutenção das atividades, a gente também teve o exemplo dos comércios, né? Das micro e pequenas empresas que ficaram fechadas por todo esse período e houve uma ausência de apoio do setor federal, estadual e municipal em relação a essas pequenas empresas. Uhum. Pequenas empresas essas, gente, que é muito importante a gente frisar, que são empreendidas e ocupadas primordialmente por mulheres, né? O ramo de atividade no Brasil que mais emprega. E, no entanto, foi deixado de lado nas próprias palavras do ministro da Economia. Né? Deixa, né? Vamos salvar as grandes, né? É o que ele fala, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente pensar nisso, assim. Qual que é, a potência da luta que foi travada aí, por exemplo, né, do pequeno comércio de Congonhas, que eles poderiam, na verdade, era ter feito uma luta com o sindicato que estava exigindo a Exatamente. paralisação da mineração e que as grandes empresas e que os governos conseguissem garantir a existência desses pequenos empresários, né? Porque é isso, poderia, né, ter assumido, o governo poderia ter assumido o salário, né, e pode assumir o salário dessas pequenas empresas com poucos funcionários. Né? Poderia ter feito isso. Não é possível que no momento em que a gente exige, né, uma questão de sobrevivência, o isolamento social, né, que a medida, né, para garantir a sobrevivência seja voltar para as ruas, né, seja abrir os comércios, né, porque é isso. É um motivo justo, eles precisam de comer também, eles precisam de pagar seus funcionários, né, eles precisam de pagar suas dívidas. Isso daí está correto. Ninguém Isso discute não é isso. isso que a gente está questionando, né? Não Não é é essa a isso, questão. não é isso que a gente discute. Agora, essa parte do pequeno burguês precisa de entender que eles estão muito mais próximos da gente, classe trabalhadora, do que o dos grandes empresários. E na reunião ministerial, o Bolsonaro deixou, Paulo Guedes, né, que é o único que não briga, né, não tem polêmica com o Bolsonaro, né, ele, isso, ele falou muito abertamente qual que é a política, e não só desse governo, de todos, porque não é isso, no momento de crise, eles não vão salvar o pequeno comércio. Eles vão continuar salvando as grandes empresas. Isso daí que a gente viu é só uma parte do que sempre é. Né? E aí eu acho que é importante a gente fazer essa discussão para a pequena burguesia, para os pequenos comerciantes, para que eles entendam isso. Porque muitos foram levados pelo discurso do Bolsonaro no período de eleição. Né? Muitos Verdade. entenderam, né, nessa ideia de que vamos contra tudo que está aí, porque de fato houve uma dificuldade. É isso, né? A experiência com o PT foi danosa e surgiu isso daí. Né? E aí, quando eles votam, né, a gente tem que entender que foi um tiro no pé, né? Foi um tiro no pé votar no Bolsonaro. Né? Porque não só, isso para a classe trabalhadora já está ficando muito mais evidente cada dia. Né? A política genocida de Bolsonaro incide diretamente sobre a classe trabalhadora, sobre o povo pobre, né? a juventude negra. Isso incide diretamente, assim, ele só está aprofundando. A Agora, a conduta dele pequena. diante da pandemia é o exemplo mais gritante que a gente pode ter, né? Porque não Sim. é só uma falta não é a falta de um projeto para essa população, mas é um completo desinteresse, descaso e até deboche em Não, relação a é um projeto, inclusive. É um projeto, inclusive. Né? Porque é isso. No sim, sim, projeto não está colocado proteger, pelo o contrário, é projeto importante que essa turma fique com medo de perder emprego, é importante que essa turma fique com medo de não conseguir pagar suas dívidas, é importante que essa turma baixe a cabeça sempre para continuar
implantando essas reformas para continuar aprofundando ainda mais, porque os principais capitalistas eles já fizeram as projeções. Se está ruim agora, vai piorar depois. Eles estão se preparando. Né? E nesse preparo significa não rebaixar a qualidade de vida da classe trabalhadora de modo geral, mas é também colocar nesse mesmo bojo aí de aprofundamento, de morte, inclusive, os pequenos burgueses, né? Os pequenos comerciantes. Né? E eles têm que se atentar para isso. Porque quando acordarem, pode ser muito tarde. Né? E a gente viu a grande né, as quantidades de numerário que foi investido nos bancos, bancos esses que não estão aqui, nem no país, para apoio a justamente esses pequenos empresários. Porque não há nenhum tipo de programa, nenhum tipo de financiamento abaixo de juros ou sem juros que possa ser oferecido para esses pequenos empresários. Né? Sim, não tem política, né? E na verdade, assim, não precisava nem de ser com juros, precisava de ser sem juros para que eles pudessem passar por essa pandemia, né? Recurso tem, né? Poderia ter, só que eles preferem liberar trilhões para as grandes empresas, para os grandes bancos, para salvar, né? E aí, de novo, a gente tem que ver assim, quem dentro desse estado capitalista, desse sistema capitalista, assume o poder, está ali assumindo o contrato de que vai governar para a burguesia. Todos eles. Todos eles. Com a mão mais pesada ou não, vai ser dessa forma. No caso de Bolsonaro, calhou de ele ter que enfrentar uma pandemia também. E nessa qualidade, ele é muito pior. Ele é muito pior. Porque, além de tudo, ele é bonapartista, né? Ele pré-bonapartista, ele tem esse caráter, né, mais autoritário, né, que namora com essa galera do grupo dos 300, né? Ele tem um caráter muito pior, mas que todos aprofundariam. Porque olha o tanto de processo de impeachment que já tem lá com relação para derrubar ele. Por que ele não cai ainda? Não vão para frente, né? Por que não cai? Porque, por um lado, se por um lado ele continua aprovando os projetos da burguesia para garantir que ela continue sobrevivendo, bem, feliz aí, se salvando, por outro, há direções que poderiam mover a classe trabalhadora nesse período, as direções que têm essa potência para isso nesse momento, estão preocupadas com 2022. A gente vê muito disso. Né? Ah, não, gente, deixa que Bolsonaro ele foi eleito, então deixa ele ficar até 2022. Gente, mas até 2022, até hoje, quanto que foi? Eu peguei o dado aqui. Só de Covid foram 40.920 mortes. Só pela Covid. Não, e a nossa curva não está numa fase descendente, né? Não, muito pelo contrário. Assim. Paty, a gente tem pouco mais de 6 minutos. Passou rápido demais. Eu não queria deixar de falar dos desafios que a rede de ensino estadual tem enfrentado em Minas Gerais. E se tiver um tempo, eu queria muito que você falasse do MMR. Sim, então, sim. 6 minutos? Rápido. Eu falo pra caramba, vou ver se eu condenso aqui. Não, olha só. Como eu falei, né, os governos, eles tentam implantar, eles vão aprofundando ainda mais o ataque aos trabalhadores, né, aos filhos da classe trabalhadora, e na educação não foi diferente. Na verdade, no funcionalismo público dos estados, de modo geral, né, a gente viu lá no Maranhão, a Fátima Bezerra atacando o pessoal da saúde lá, né, Maranhão não, desculpa, no Rio Grande do Norte, né? Aqui a gente está vendo o amiguinho, né, de Bolsonaro, o Zema, aplicando a mesma coisa. Né? E aí, assim, a primeira oportunidade que teve, ele aplica um projeto de EAD que não funciona, que é porco, né, que é muito ruim, de qualidade mesmo, tem plágio, tem informações de datas erradas, tá falando que o Rei Sol tá lá em 1917, é um absurdo atrás de absurdo. Mas o que é pior, né? Isso numa política de sucateamento que é histórica, né, para a educação e que oferece mais uma vez esse serviço agora a cargo de grandes empresas da educação.
né? Se a gente viu isso no processo do ProUni, por exemplo, aqui a gente está vendo agora também a EAD sendo aplicada a nível estadual, numa situação de pandemia que eles estão se aproveitando cada vez mais. E isso, com salário parcelado, né? Com salário atrasado, com material de xerox preto e branco para pais que não sabem ler e como que eles não conseguem ensinar para os alunos e começam a se culpar. Então, existe toda uma situação que é muito maior e que a gente precisa de fazer esse debate. Quando a gente fala sobre isso, assim, as tarefas estão colocadas, as questões para a gente se mover, elas estão aí. Né? Na educação, para a juventude está colocada, para os trabalhadores da mineração está colocado, para os comerciantes está colocado, para os trabalhadores do comércio está colocado, está aí. Tá tudo e vai piorar, infelizmente, né? Porque a economia tende a entrar em maior crise, né? Em colapso. Os PIBs eles já estão aí mostrando o tamanico que eles estão, as previsões pequenininhas deles, né? E a burguesia vai continuar jogando isso daí para gente. Qual que é a nossa visão, né? Nós aqui achamos que pelo sistema capitalista não é possível. A gente precisa de pegar essas lutas e avançar. A gente precisa de construir partir da luta pela educação e avançar para exigir, né, e construir uma nova sociedade. A gente precisa, enquanto classe, tomar esse poder. Né? Se essas direções que estão aí não estão querendo, que a gente passe por cima delas e construa uma nova. Né? Porque se essas direções elas estão esperando, né, mais um mito ali, ó. Né? Vamos esperar o bom velhinho ficar em 2022 para chegar, para ele salvar a gente. Está errado isso. Quem vai salvar a classe somos nós mesmos. Né? E na mesma linha, o MML também faz. A gente constrói um movimento de mulheres trabalhadoras, de mulheres de juventude, do setor oprimido. Que é da classe mesmo, de maneira independente, né? Porque a gente precisa de questionar todos os governos que atacam, todos os governos que não colocam creche para as mulheres, todos os governos que se calam diante da violência contra as mulheres, que se calam contra o aumento do feminicídio das mulheres negras, né? Em detrimento da diminuição do feminicídio das mulheres brancas, que se calam, que tiram as políticas para as mulheres, né? Em período... A primeira pasta que some desses governos é a pasta das mulheres. Né? Num governo de mulheres também. Então, a gente precisa de lutar de maneira independente, né? Com caráter de classe mesmo, para que a gente consiga organizar a nossa classe e juntos. Porque, olha só, homens, se parte da classe está morrendo, é responsabilidade sua também travar essa luta contra o machismo. Né? Homens trabalhadores, nos setores oprimidos de modo geral, é importante a unidade, e é o que a gente constrói. Né? Então, assim, quem quiser conhecer, né, a gente está super à disposição. Nós, falo também pelo PSTU, como um partido socialista que prega, que defende, né, que constrói a ideia da revolução socialista, né, que acha e acredita, né, e constrói que a nossa forma de viver plenamente vai ser só nesse outro sistema, né, nessa outra forma social que a gente precisar que a gente vai construir, que a gente há de construir. Aproveitando esse link, é porque tem uma pergunta aqui muito Ai, boa. desculpa. Severiano está perguntando o seguinte: você percebe algum movimento do Legislativo Municipal pensando em outras fontes de renda quando a atividade mineradora estagnar? Não. Na verdade, eles não veem, eles nem querem ver. Eles querem continuar dependentes. Porque isso daí vem dinheiro para o bolso deles. Né? Eles não estão nem aí. Como eu falei no começo, quem assinou lá o papel de ser governante dentro desse sistema capitalista está assinando que vai continuar governando para a burguesia. Porque o capitalismo é isso. Né? Então, cabe a nós, trabalhadores, começarmos a nos organizar. E o momento é esse também. Sempre vai ser momento, mas olha, está cada vez mais escancarado. Agora é uma questão de sobrevivência. Primeiro, questões bem próximas. Exigir que a EAD acabe, né, que o Zema pare de atacar, que a mineração pare nesse período de pandemia, né, com salário para todos os trabalhadores, terceirizados ou não, né, com salário, né,
para que Bolsonaro saia, porque ele é um entrave para continuar nessa luta contra a Covid, né? Bolsonaro, ele é o maior entrave, então ele precisa de sair, mas ele só vai sair, a gente só vai conseguir uma vida boa mesmo, né? Eu digo vida, não é sobrevida. A gente vai conseguir uma vida boa mesmo se a gente pegar nas mãos essa luta e a gente começar a construir essa sociedade, né? Tá assim pra gente também. Entendendo que quando a gente fala de luta de classe, a gente está falando de várias outras opressões, né? A gente está falando das mulheres, a gente está falando dos negros, a gente está falando dos gays, porque não tem como a gente avançar numa luta de classe sem considerar todas essas desigualdades e tratá-las a fundo. Com certeza. Cabe a nós, trabalhadores, começarmos a combater dentro da classe essas opressões. Porque senão é uma questão de sobrevivência mesmo. Se meu irmão de classe está morrendo, eu tenho obrigação de combater esse elemento de opressão que mata ele. Olha, nossa live está acabando. Segundos. Queria te agradecer e deixar esses 10 segundos finais para você falar. Eu agradeço, Silnara, muito obrigada. Pessoal que ficou aí também. Eu falo pra caramba, gente. Eu espero que a gente tenha